Investir não é só sobre ter mais dinheiro, é sobre ter mais liberdade, qualidade de vida, é sobre realizar sonhos. Isso é o que eu chamo de ter produtividade financeira. Olá, meu nome é Renan Diego, eu sou especialista em produtividade financeira e eu ajudo pessoas comuns a investirem do zero. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série A Hora de Investir. Durante essa série de 5 episódios, eu vou te ensinar um passo a passo para você investir do zero. E não importa se você está começando com pouco dinheiro ou se você já até tem dinheiro guardado, mas não sabe nada sobre investimentos. Eu vou te ajudar a ter resultados como esse da Tatiane, que começou do zero e após 22 dias já estava com R$ 3.317,02. Após 30 dias, já estava com R$ 6.299,96. E depois de 3 meses, ela já estava com R$ 16.723,52 investidos de forma segura, sem precisar correr risco de perder o seu dinheiro. Pois o método de produtividade financeira é o único método capaz de te mostrar como investir do zero para ter mais qualidade de vida, tempo livre e liberdade para realizar os seus sonhos. E eu sei que ver essas pessoas comuns que participaram de uma série gratuita como essa que você está participando, tendo tantos resultados em tão pouco tempo, parece difícil de se acreditar. E você pode estar até achando que eu estou exagerando. Aprender a investir sem ter nenhum tipo de conhecimento, começando do absoluto zero, Renan? Eu saí de uma condição de uma pessoa que não entendia nada de finanças, nada da sopa de letrinhas, e comecei a investir. Eu consegui juntar R$15 mil. Conheci o método do Renan Diego e comecei a investir do zero. Então eu passei de 0 para R$6 mil investidos hoje. Esse é o método produtividade financeira, que foi o que me abriu mesmo a mente, e do absolutamente zero investido, eu consegui investir em 2 meses R$ 9.836. Antes de eu conhecer o método, eu tinha pouco menos de R$1.000 na carteira de poupança e tinha R$30 mil voando, que eu não sabia de fato o que fazer. Quando eu conheci o método de produtividade financeira, eu consegui quase duplicar esse dinheiro. Hoje eu tenho R$50 mil investidos no Tesouro Nacional, Tesouro Direto, e outros produtos da renda fixa, que hoje me dão uma maior segurança e maior rentabilidade do que os produtos de bancos tradicionais. Tive esse resultado em pouco menos de 30 dias. Eu consegui atingir a meta dos 50k Atingiu quando? Atingi esse mês. Era 50 mil, eu tinha 30 mil aproximadamente na poupança lá, transferi para o Tesouro Direto, então eu precisaria de R$20 mil para estar chegando no colchão de emergência. Então eu alcancei esses R$20 mil. Você fez R$20 mil em um mês? Uns 35 dias aproximadamente, né? Aplicado eu devo ter mais ou menos uns 300k. Eu tinha investido nada, era zero. Eu lembro até hoje que era zero. Essas são apenas algumas das pessoas que eu tive o prazer de ajudar a investir do zero. E como você percebeu, são pessoas que começaram a investir em momentos diferentes. Algumas do absoluto zero e outras que já até tinham dinheiro para investir, mas não sabiam nada sobre investimentos. Mas todas tinham uma única coisa em comum. Elas se comprometeram em assistir todos os episódios e aplicar tudo que eu vou ensinar. E se você ficar comigo nos próximos 5 episódios dessa série, além de aprender essas estratégias que vão te ajudar a investir do zero, eu vou disponibilizar o seu certificado de participação. Em cada episódio, eu vou liberar uma parte da senha que você vai precisar para usar para emitir o seu certificado no final da série. Então, não vacila, porque essa é uma oportunidade que poucas pessoas têm acesso aqui no Brasil. O que você vai ver agora e durante essa série, você não vai ver em nenhum conteúdo gratuito aí na internet, porque faz parte do método Produtividade Financeira. Mas eu não criei o método Produtividade Financeira do dia para a noite. Foram muitas tentativas, erros e acertos. Eu considero que eu comecei a errar desde quando eu tinha meus 13 anos de idade, quando eu recebi uma ajuda de custo por jogar futebol na divisão de base de um clube aqui no Rio de Janeiro. Naquele momento, o que eu queria era ter dinheiro para poder dar mais conforto para minha família, dar mais qualidade de vida para eles. Ali, eu dei os primeiros passos para me tornar um poupador. E eu aprendi com os meus pais que se eu quisesse juntar dinheiro, eu deveria colocar sempre na caderneta de poupança. Depois eu me formei em técnica e mecânica, que em seguida eu consegui um estágio que com o dinheiro que eu ganhava, eu já ajudava nas contas de casa, mas era muito difícil pegar o salário, ter que pagar todas as contas, pagar o cartão de crédito e quase não sobrar nada. Ter que abrir mão de comprar coisas que eu queria comprar. Em alguns meses,
Era tão apertado que quase não sobrava nada. Doía, sabe? Mas quando sobrava, adivinha o que eu fazia com esse dinheiro que sobrava? Eu colocava na caderneta de poupança. Depois, eu fui para as Forças Armadas. Eu me formei em primeiro lugar geral no Centro de Formações de Oficiais da Reserva, o CPOR aqui no Rio de Janeiro. Ali, eu parei de receber uma ajuda de custo e eu comecei a receber um salário de verdade. Eu tinha 19 anos de idade e eu já ganhava como oficial do Exército. Uma quantia muito boa para um jovem da minha idade. E adivinha o que eu fazia com o dinheiro que sobrava? Exatamente. Eu deixava na poupança. O que eu percebi naquele momento é que eu estava seguindo um padrão. E eu preciso que você preste muita atenção agora. Porque esse padrão se repete com a maioria das pessoas que me acompanham. Ele se chama ciclo do poupador. Onde eu poupava. Depois de um tempo eu vi um dinheiro legal lá na poupança, trocava de carro. Depois eu poupava novamente, trocava de celular. E o que acontecia com a minha conta poupança? Zerava. Ou quase isso. Isso se repetiu por 15 anos da minha vida, porque eu estava vivendo uma vida no completo automático. Já como engenheiro, eu ia dormir preocupado, eu acordava preocupado, porque o tempo estava passando e eu me sentia como se não tivesse saído do lugar, sabe? Você faz um monte de coisa e continua no mesmo lugar sempre. Por melhor que fosse o meu salário, no final das contas, nunca sobrava nada. Sem contar que se eu continuasse no ciclo do poupador, mantendo esse padrão, o que eu teria depois de 35 anos seria um carro popular, um celular do ano e uma aposentadoria do INSS. E nada mais. Foi quando eu me dei conta que eu não queria isso para minha vida. De verdade, definitivamente, eu não queria isso. E aí, eu comecei a procurar informações sobre finanças, investimentos pela internet. Eu consumia basicamente tudo que passava pela minha frente. Eu lia sobre ações, tesouro direto, fundos imobiliários, criptomoedas, CDBs, LCIs, LCAs. Hoje, olhando para trás, eu percebo que isso, ao invés de me ajudar, estava me atrapalhando. Devido à grande quantidade de informações conflitantes. Cada um falava uma coisa na internet e eu ficava mais confuso. E essa confusão me deixou com muito mais medo de investir, porque eu ficava com vários pensamentos. Tipo, cara, e se eu perder meu tão suado dinheiro? E se desaparecer da minha conta? E se eu fizer alguma coisa de errado na hora de investir? E se eu escolher um investimento errado e perder tudo? Só me dá prejuízo. E por coincidência ou não, o meu gerente do banco me ligou e eu acabei aceitando uma indicação de uma previdência privada. Afinal, com tanta insegurança, eu achei que era a melhor opção, mesmo sem entender nada daquilo. Naquele momento, eu fiz o meu primeiro investimento e eu achava que a minha aposentadoria já estava garantida. Só para você ter uma ideia, na minha família e entre os meus amigos mais próximos, ninguém, eu disse ninguém, nunca investiu em nada. A melhor opção era deixar na poupança. Isso quando sobrava. Então, era uma vitória e tanto pra gente. Esse primeiro investimento me fez pensar que eu já era o cara dos investimentos. E eu fui direto para os investimentos de alto risco no mercado de ações, que é onde as pessoas dizem que tem os maiores ganhos. E como eu não tinha conhecimento suficiente, adivinha o que aconteceu comigo? Foi a primeira vez que eu perdi dinheiro na minha vida. E quem que eu culpei? A Bolsa de Valores. E não a minha falta de conhecimento. Nessa hora, eu já me sentia muito mal por ter perdido dinheiro. Mas de fato, nada se compara com o que viria a seguir, que foi o momento em que eu perdi a minha mãe. Uma das pessoas que mais me davam força, com quem eu aprendi que eu poderia sim realizar todos os meus sonhos, não importa de onde eu vim. A partir daí, eu comecei um momento de autorreflexão que me fez pensar que a vida não é só sobre dinheiro, mas sim sobre ter liberdade de escolha, realizar sonhos e deixar um legado. E eu me dei conta que as minhas decisões financeiras não são só financeiras. Elas impactam diretamente a minha qualidade de vida, em ter mais tempo livre para viajar e para ficar com a minha família. Então, se eu não soubesse investir do zero e administrar melhor o meu dinheiro da forma correta e segura, eu poderia continuar ganhando bem como engenheiro a vida toda, mas eu não conseguiria ter liberdade. E naquele momento, o que eu mais queria era ter liberdade de escolha, pois eu sempre tive um sonho de ser um pai presente, de acompanhar o crescimento das minhas filhas. Então, comecei a fazer várias certificações nacionais e internacionais, me especializando em investimentos e geração de renda. Foi aí que eu tive a clareza que aquela previdência privada que o gerente do meu banco falou que era o melhor dos investimentos, que a minha aposentadoria estava garantida, na verdade, estava dando até negativo em alguns meses. Naquele dia, eu saí muito puto do banco, porque estava rendendo menos que a poupança. É um absurdo isso. Render menos que a poupança? Eu ainda tive que pagar uns 5 mil reais para retirar o meu dinheiro antes da hora. Então eu me senti lesado. E o pior, eu não tinha ninguém a quem recorrer. E aí, eu comecei a selecionar dentro de tudo que eu já tinha estudado, nas certificações e nos cursos, e eu consegui separar somente aquilo que de fato é aplicável para uma pessoa comum, e não para um especialista do mercado financeiro. Essas estratégias, aplicadas do jeito certo,
consegue acelerar muito os resultados e o desempenho dos investimentos para qualquer pessoa. E é exatamente isso que hoje eu ensino no Método Produtividade Financeira, que é aprender a investir do zero, administrar melhor o seu dinheiro para ter mais qualidade de vida. Hoje eu tenho realizado muitos sonhos que há pouco tempo atrás eu não imaginava nem serem possíveis. Desde me casar com uma mulher incrível e conseguir fazer uma festa do jeitinho que a gente queria, sem se preocupar com dinheiro, fazer viagens extraordinárias, conhecer lugares que eu sempre sonhei, me tornar pai da Maria Clara e da Alice e atingir a minha independência financeira aos 31 anos de idade, que é ter uma renda mensal que pagava por todas as despesas da minha família, não sendo mais necessário trabalhar, ou pelo menos não trocando o meu tempo por dinheiro, o que me proporcionou ter mais liberdade de escolha, de largar o meu emprego como engenheiro e a liberdade de acompanhar 24 horas por dia os 9 meses de gravidez da minha esposa. Morar em uma cobertura com piscina, churrasqueira, uma área de lazer que nós sempre sonhamos. O que eu percebi foi que se isso funcionou para mim, pode funcionar para outras pessoas. Agora que está tudo organizado em um método, tem um passo a passo, eu resolvi ensinar o método Produtividade Financeira para você, porque me incomoda muito a ideia de ter pessoas como eu, vivendo uma vida sem realizações, sem ter tempo para ficar com a família, por não saberem investir, ou estarem presas à poupança e os investimentos dos grandes bancos. Enfim, hoje eu estou aqui para compartilhar com você as estratégias que eu usei e milhares de outras pessoas vêm utilizando para investir do zero e ter mais qualidade de vida. Agora, sabe por que a maioria das pessoas não investem? Elas não sabem as etapas que constituem o investimento. Elas acham que investir é só ir lá e, apertar um botão. Mas para você começar a investir do zero e não parar mais, você precisa entender que antes de investir, você precisa criar uma base sólida, focar na geração de renda e depois investir. Esses são alguns dos pilares do método Produtividade Financeira que eu vou te mostrar no episódio de hoje. Falando sobre a base sólida, muita gente não dá atenção para a administração do próprio dinheiro e acaba esquecendo que ela só vai investir se tiver dinheiro. Não importa se você ganha um bom salário ou não. Se você ficar trabalhando só para pagar conta, você não vai conseguir investir para ter mais qualidade de vida. A maioria das pessoas, elas utilizam essa fórmula aqui, ó. Salário menos despesas é igual a sobra. É por isso que a maioria da população não investe, porque é muito difícil sobrar dinheiro seguindo esse modelo tradicional. Culturalmente, elas recebem o salário, pagam suas contas, se divertem e esperam sobrar. Quando sobram, ainda deixam guardado em aplicações ruins dos bancos tradicionais, como poupança, fundos de investimento, títulos de capitalização e previdência privada dos grandes bancos. E esse é o primeiro grande erro que essas pessoas cometem. Elas esperam sobrar e quando sobra, guardam em aplicações com retornos ridiculamente fracos. É por isso que você precisa seguir, a partir de agora, o que eu chamo da regra número 1 da produtividade financeira, que é primeiro se pague e só depois você pague os outros. Isso quer dizer que todo o dinheiro que você receber, você vai primeiro separar para os seus investimentos e só depois você vai pagar suas contas. E no episódio 2, eu vou te mostrar uma ferramenta para você se pagar primeiro e investir todos os meses pelo menos 20% do seu salário. Assim como a Rosana fez, que não conseguia sequer se enquadrar no perfil poupador, porque nunca sobrava, sempre faltava. E depois de aplicar essa ferramenta, ela conseguiu ter R$ 6.575,05 investidos bem antes do prazo que ela estipulou. A gente queria até investir, mas a gente não sabia como, porque eu achava que só gente com muito dinheiro que poderia investir, né? A gente não tinha tempo pra gente, né, cara? A gente vivia para trabalhar e pagar as contas. Uma dívida mais ou menos de R$18 mil, né? E a gente não acreditava que conseguiria mudar essa realidade em tão pouco tempo, mas realmente nós conseguimos. Hoje nós temos investido R$ 5.968,66. Pode parecer mentira, mas não é, cara. É real, é a mais pura realidade. Segundo grande erro é depender apenas do seu salário para você fazer os seus investimentos. Aqui é onde as pessoas ficam reféns de um aumento de salário para poder ter mais dinheiro para investir. Porque o salário já está todo comprometido para pagar as contas. Então, cadê o dinheiro para investir? Agora, deixa eu te explicar um conceito de renda. Existem 3 tipos de renda que você pode ter. O primeiro tipo de renda é a renda ativa, que é aquela oriunda da sua atividade de maior relevância, normalmente a sua profissão. Então aqui normalmente vai ser o salário que você recebe da empresa que você trabalha. E como o nome já diz, renda ativa. Você precisa estar ativamente trocando o seu tempo por dinheiro para conseguir essa renda. O segundo tipo de renda é a renda extra, que é aquela renda que vem de novas fontes de renda
que não seja do seu emprego. A grande sacada do que fazer com esse dinheiro da renda extra é você investir ou adquirir um patrimônio que vai te gerar uma nova renda. Isso te ajuda demais para potencializar os seus investimentos. O terceiro tipo de renda é a que nós vamos aprender a fazer aqui nessa série, que é aquela que vem dos nossos investimentos, que é a renda passiva. Renda passiva é a renda que entra na tua conta independente de você trabalhar ou não. Pô, Renan, como assim? Se eu não trabalhar, eu vou ter aquela renda? Sim, porque é aquela renda que você não precisa trocar o teu tempo por dinheiro. Ela gera dinheiro sem a necessidade de você estar por perto para acompanhar. Aqui eu costumo dizer que é o famoso, você investe e vai ter o teu dinheiro trabalhando para você. E esse é o tipo de renda que vai te dar independência financeira, que é você ter uma renda mensal vinda dos seus investimentos que pague por todo o teu padrão de vida atual. Isso é ter independência financeira. Quando você entende esses 3 tipos de renda e coloca em prática, olha o que acontece. Porque em menos de 40 dias eu fiz mais de 10 mil reais de rendas extras. Porque o Renan nos ensina os investimentos. Não, ele não nos ensina. Ele pega na nossa mão e fala, vem cá que eu vou te ensinar o passo a passo. E foi exatamente isso que ele fez. E me deu total segurança em começar a fazer os meus investimentos. Hoje, já são mais de 15 mil investidos. É isso que acontece quando você sabe utilizar os 3 tipos de renda e não fica dependendo só do seu salário. E no segundo episódio, você vai aprender como criar a sua primeira renda passiva através dos seus investimentos. Agora vamos falar do terceiro grande erro que as pessoas cometem, que é ser o que eu chamo do investidor apertador de botão. Quer ver? Quem você acredita que chega primeiro no destino? A pessoa que está andando na direção certa ou alguém que está correndo, mas está na direção errada? Correr na direção errada é a pessoa que está buscando enriquecer de forma rápida, começando da maneira errada, colocando seu dinheiro em investimentos de alto risco, como por exemplo, ações, criptomoedas ou empresas que te prometem ganhos diários surreais, que são as famosas pirâmides financeiras. Perdendo dinheiro por falta de conhecimento, preparação e tempo. É uma tentativa frustrante, sem sucesso de enriquecer, pulando as fases cruciais que compõem o método Produtividade Financeira. Seguir recomendações de investimento que está na modinha, que está rolando por aí, é a mesma coisa, você pegar os seus maiores sonhos, a sua qualidade de vida e a sua liberdade e entregar na mão de uma outra pessoa. É isso que você faz quando você está seguindo recomendação de forma cega, sem entender nada do que está acontecendo. Afinal, o seu dinheiro e os seus investimentos são para esses objetivos. E se você deixa essa responsabilidade na mão de outras pessoas, qual é o compromisso que elas terão com seus sonhos? Já parou para pensar nisso? E o oposto disso é você tomar suas próprias decisões. Você entender o que você está fazendo com o seu dinheiro e como que ele está sendo multiplicado. Então, o investidor apertador de botão é aquele que só segue recomendação, escuta o amigo ou vê na internet o investimento do momento e vai lá e pum, aperta o botão para investir. Mas ele não sabe nem o que ele está fazendo. Você precisa deixar de ser esse tipo de investidor apertador de botão o mais rápido possível. E é por isso que lá no segundo episódio eu vou te ajudar a fazer investimentos que vão proteger o seu patrimônio, como foi o caso do Alex Luna. Me interessei por ser uma pessoa que sempre gostei de investimento, né? Eu sempre fui curioso, sempre mexi com tudo, só que eu fazia investimentos apertando o botão. Eu era uma pessoa que simplesmente ia lá, o pessoal dizia que emprestava, eu ia lá, comprava, entrei em pirâmides, entrei em grupos de investimento, então perdia muito dinheiro. Através do Renan também eu aprendi a fazer um melhor investimento. Apesar de ter 100k investidos, eu estava alocado da maneira incorreta, perdendo dinheiro, então eu não tinha nem colchão de emergência ainda montado. Então eu comecei a desfazer de alguns investimentos e realocar da maneira correta. Nessa pegada de realocar da maneira correta, eu já consegui mais de R$500 de dividendos em um mês. Começamos bem a série A Hora de Investir. E você já percebeu a grande oportunidade que você tem de começar a investir do zero. Mas para a gente recapitular, nesse episódio nós falamos sobre o ciclo do poupador, que é a pessoa que poupa, poupa, poupa e depois gasta. Os 3 grandes erros que te impedem de começar a investir do zero e ter mais qualidade de vida. O primeiro grande erro foi você usar a fórmula salário menos despesa é igual a sobra. E na boa, não tem que sobrar, porque o que sobra é resto e você não merece resto. E quando sobra, ainda guarda em aplicações muito ruins dos grandes bancos. O segundo grande erro é aquele de depender apenas do seu salário para fazer os seus investimentos. Aí você viu
que tem uma grande oportunidade de gerar outras fontes de renda que vão fazer o seu dinheiro trabalhar para você todos os dias. E o terceiro grande erro que as pessoas cometem, que é ser um investidor apertador de botão. No próximo episódio, eu vou segurar na tua mão e te mostrar uma ferramenta para você se pagar primeiro e investir todos os meses pelo menos 20% do seu salário. Eu vou te ajudar a criar a sua primeira renda passiva através dos investimentos, onde nós faremos o seu primeiro ou o seu próximo investimento juntos, desde a abertura da conta até o investimento finalizado. E você ainda vai descobrir quais são as 3 fases que todo mundo deve seguir no mundo dos investimentos. E como selecionar os investimentos de acordo com a fase que você está hoje, sem correr risco de perder o seu dinheiro. Tudo isso é o que você vai ver lá no próximo episódio. Mas antes do próximo episódio, eu preciso disponibilizar alguns materiais complementares para você utilizar durante essa série. Um deles é a ferramenta 10-10-60-20, que nós iremos utilizar lá no segundo episódio. Para você acessar a ferramenta e todo o material complementar, nós criamos uma comunidade no Facebook, para você ter acesso e poder colocar as suas dúvidas lá também. Cada episódio que nós vamos liberar terá um novo desafio. E agora eu vou deixar aqui o desafio desse primeiro episódio. Você só precisa apertar no botão que vai estar aqui embaixo, entrar na comunidade e postar os seus principais aprendizados que você teve nesse primeiro episódio. E como que eu posso te ajudar ainda mais? Não precisa ser nada perfeito. Todas as pessoas que postarem o primeiro desafio irão concorrer a uma mentoria online e ao vivo comigo, onde eu vou te ajudar com seus investimentos. Lembrando que você precisa assistir os 5 episódios para poder receber o seu certificado. E eu vou liberar a cada episódio um número que no final vai compor uma senha para você ir lá e emitir o seu certificado de participação. E a senha desse primeiro episódio é o número 3. Então não perde tempo, já anota a sua senha e pede para entrar na comunidade do Facebook. Enquanto ela está sendo liberada, você já pode preparar suas anotações para postar. Então é isso, um grande abraço e eu te espero no próximo episódio lá no seu e-mail. E aí, bora evoluir?